Olá, povo, amigos, tudo bem? Aqui com vocês, Elie Matos, e bem-vindo ao nosso canal para acompanhar a leitura das nossas lições da revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Adultos. Estamos esse primeiro trimestre de 2022 acompanhando a revista Betel com o tema Ezequiel. Você que está nos acompanhando, pega a sua Bíblia, a sua revista e vamos lá acompanhar conosco as nossas lições. Para você que está chegando agora, eu já quero te convidar a continuar conosco e a participar conosco dessas leituras e devocionais, alguns comentários. Estamos fazendo a leitura da revista da editora Betel. Para você que gosta da escola dominical, para você que não dá tempo ir, para você que não dá tempo parar e estudar aí um pouco, acompanha comigo os vídeos, vai ser muito importante para a sua vida, para aprender. Então já quero deixar aí o convite para você, me acompanha, toda semana tem uma lição e hoje nós já estamos na lição número 5, tá? Não fique de fora, tem os vídeos anteriores para você começar lá da primeira lição e continuar nos acompanhando, tá bom? Fica aí um forte abraço para todos vocês. Eu sou ali da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, do campo de Itapevi, né? E quem preside ali é o meu pastor Samuel J. Marques, a pastora Ana Miriam, e eu quero deixar aí um abraço para vocês, toda a minha família. Quero deixar um abraço para vocês, toda a família. Tá bom? Desde já, e agradecer a Deus e a vocês por ter confiado no nosso ministério, tá bom? Então, pessoal, vamos continuar lendo a nossa revista. Pega aí sua revista, sua Bíblia. Hoje nós vamos ler em Ezequiel, capítulo 18. Livro de Ezequiel, capítulo 18. Uma palavra maravilhosa, e o tema hoje é a lei da responsabilidade pessoal. Tema forte, hein? Para domingo agora, dia 30 de janeiro de 2022, tá bom? Então, para quem não dá para ir na EBD às 8 horas da manhã na nossa sede, tá bom? Acompanha a gente aí. Nosso texto áureo de hoje está em Ezequiel 18 e no versículo 4, que diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Olha aí, tá forte o nosso tema, né? O texto áureo já nos trouxe aí uma palavra forte, onde Deus estava ali usando o profeta Ezequiel para falar com a nação de Israel, o povo cativo, né? Tá bom? Então a verdade aplicada diz assim: Deus deseja a salvação de todos, porém cada ser humano tem a responsabilidade de se arrepender para ser salvo. Então aí nós vemos que tem a ver aí com o nosso tema, né? A lei da responsabilidade pessoal. Cada um na sua vida espiritual tem a sua responsabilidade, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o volume do som. Você que está acompanhando comigo aí, né? Vai ser bênção, tá bom? Então vamos lá. Os objetivos das lições dessa lição número 5 é explicar a responsabilidade pessoal de cada um, mostrar a possibilidade de você ser diferente, né? E ressaltar que Deus, Ele quer que todos sejam salvos. Esse é o motivo de Deus estar usando a vida de Ezequiel, do profeta Ezequiel, para estar anunciando ali para aquele povo que eles poderiam ser diferentes. Deus poderia mudar a sentença dele, mas a sentença ela vem quando Deus mostra para Ezequiel o que pode acontecer com o povo que não obedecer a palavra de Deus, com o povo que não assumir os seus próprios erros, com o povo que não reconhece que está errando e pede perdão para Deus. Então, com essa lição, nós vamos trazer para o dia de hoje. Nós precisamos reconhecer que nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Nós temos uma responsabilidade de mostrar quem somos na presença de Deus, né? Somos servos de Deus,
Então nós temos que mostrar a responsabilidade que somos de servos de Deus. Não é verdade? Então vamos lá. Ezequiel 18. Pega aí a sua Bíblia. E no versículo 19 diz assim: mas dizeis, por que não levará o filho da maldade do pai? Porque o filho fez o juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Acompanha aí, versículo 20 do capítulo 18. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Entenda bem que o Senhor aqui está explicando direitinho que cada um tem a sua responsabilidade. Ninguém vai pagar pelo pecado de ninguém. Cada um vai pagar pelo seu próprio pecado. Versículo 26 diz assim: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Olha que duro essa palavra. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará esta sua alma em vida. Quer dizer, Deus estava dizendo para aquele povo: se continuar no pecado, não se arrepender, morrerá. Se arrepender, reconhecer, mesmo pecando, mas reconhecer e se arrepender, esse viverá. Então a introdução da nossa lição diz: a presente lição trata do desejo de Deus em salvar a todos os seus chamados ao arrependimento, sem anular a responsabilidade individual e a certeza do juízo divino sobre os que não se arrependerem. Então, no ponto 1 da nossa revista, vai dizer a responsabilidade pessoal de cada um. Presta bem atenção na lição. A gente vai lendo e a própria lição já vai descrevendo ali, já vai explicando, né, o que Deus está falando para nós através dessa lição, usando o exemplo da nação de Israel com o profeta Ezequiel ali, quando Deus usava para falar com ele. Então, o capítulo 18 de Ezequiel trata de um tema que também está presente, irmãos, nos dias de hoje. Na mente de muitos, a questão da responsabilidade pelo estado de uma pessoa, seja dentre outros, social, psicológico, financeiro ou espiritual. Na presente lição, evidentemente, nos deteremos no aspecto espiritual. Então, aqui nós vamos falar da responsabilidade que cada um tem no sentido espiritual da sua vida com Deus. Tá bom? Então, nos deteremos no aspecto espiritual, o qual resulta em atitudes para com o próximo. Em Ezequiel 18, 6 ao 8. Tá bom? Tem uma referência. Como está o meu relacionamento com Deus? Qual a minha responsabilidade no estado em que se encontra o meu relacionamento com Deus? Então, em cada relacionamento que nós temos com Deus, como que você representa aí Deus na sua vida? Porque há uma responsabilidade diante disso, diante de Deus. E como está a nossa responsabilidade diante de Deus, né? A tendência humana de transferir a responsabilidade do 1.1 da revista. Desde o primeiro casal, vemos a tendência humana de explicar as suas atitudes com as atitudes dos outros. A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Em Gênesis 3 e versículo 12, lá vai estar dizendo: quando Adão e Eva pecou e Deus ele procura eles e pergunta, nós percebemos ali que um começa a jogar a culpa no outro. Então nós temos essa mania, nós como seres humanos no dia de hoje, nós temos essa mania de dizer: eu pequei por causa de fulano, eu pequei porque fulano falou alguma coisa, ou a gente tenta justificar
com o erro de outra pessoa. Então, esta foi a explicação de Adão para Deus, né? Como se o homem não tivesse a escolha ou como se fosse apenas vítima. A mulher foi dada por Deus e o fruto foi dado pela mulher. Ao se dirigir à mulher, esta respondeu a Deus que a serpente o enganou. Assim, tal tendência tem acompanhado a história da humanidade ao longo da sua existência. Desde lá, nós viemos dizendo que erramos por causa de outras pessoas. E o que Deus quer com isso? Que nós nos reconhecemos o nosso erro, reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos, né? E não passamos a culpa para frente, né? Então, que nesse estudo, irmão, que nessa lição possa contribuir para que nós não venhamos esquecer, né? Que nós não somos vítimas, não se fazer como de vítima, né? Em algumas situações. Mas agentes portadores e responsáveis da imagem de Deus, né? Nós precisamos ser agentes, né? E sejamos responsáveis para mostrar Deus em nossa vida. Então, 1.2, a capacidade de escolher. Nós temos uma opção aí de escolher, né? Se a gente quer fazer o certo ou se a gente quer fazer o errado, né? Um dos aspectos da imagem de Deus em nós é a nossa capacidade de escolher, né? Quando nós sabemos escolher, eu quero representar Deus em minha vida, precisamos ter a verdade dentro de nós, né? Então, ao criar o primeiro casal, Deus lhe concedeu a liberdade de escolha entre fazer o certo ou o errado. Anota em Gênesis 2,16, tá? Vai estar falando sobre o que falamos agora de Adão e Eva, que um transferiu a culpa para o outro. E ali eles tinham o direito de escolher jogar a culpa no outro ou assumir o próprio erro, né? Onde eles preferiram fazer o errado, jogar a culpa no outro. O ser humano possui a faculdade intelectual e volitiva, que lhe permite raciocinar, pensar, decidir. Evidentemente que o pecado também atingiu essa capacidade humana, porém a Bíblia revela que a pessoa não perdeu de toda essa faculdade. Deuteronômio 30:19. Notemos que as expressões usadas por Jesus, se alguém quer vir após mim, se alguém vier a mim, né, em Lucas 14:26, indica a necessidade de uma reflexão inteligente. Quer dizer, se alguém quiser reconhecer, vem e me segue. Se alguém decidir a partir daí fazer o certo, vem e me segue. Então nós temos essa capacidade intelectual de saber escolher fazer o certo ou o errado. 1.3, a culpa coletiva não exclui a individual. Então vamos prestar bem atenção. A culpa coletiva de um todo, né, ela não exclui a individual. Cada um tem que assumir a sua culpa, né? Tá bom? Então vamos na revista. Tanto o profeta Jeremias como Ezequiel mencionam um provérbio que estava sendo bastante usado pelo povo de Israel. Lá eles usavam, né, muito isso. Vai estar em Jeremias 31:29. Interessante que vocês anotem, grifem aí, anotem para depois vocês lerem, né, e meditar melhor no que acontecia lá. Então, isso atribuía muito, né, aos antepassados a culpa pelo sofrimento do presente. Então é certo que as gerações anteriores, aquela dos profetas, tinha cometido graves pecados. Vide os relatos históricos dos tempos de Acás, de Manassés, né, Amon, tantos outros. Contudo, tal fato não justificava a conduta dos contemporâneos de Jeremias e Ezequiel, pois também tinham revelação divina e, consequentemente, não eram ignorantes quanto ao que Deus requeria, ou seja, arrependimento do povo. Era fácil eles falar, nós estamos pecando
por causa da culpa dos antepassados, nós que estamos pagando o preço. E não era isso, né? Deus não estava colocando o peso sobre eles pelo pecado dos antepassados, não. Mas eles tinham esse costume, né, de dizer isso. Mas de fato não, Deus estava mostrando para eles, não, cada um tem que reconhecer e se arrepender. Era a palavra que Deus estava mandando por Ezequiel. Então, 3 pontos importantes que nós vimos aqui nessa lição, né? Que há uma tendência humana de transferir a responsabilidade, porém um dos aspectos da imagem de Deus em nós é a nossa capacidade de escolher, né? É um dos caráteres que nós devemos ter, né? De representar Deus em nossa vida, né? O seu caráter, a responsabilidade, entender que não, o que eu fiz, eu que preciso pagar o preço. Deus está cobrando de mim porque eu errei, tá? Então no ponto 2.2 da nossa revista vai dizer a possibilidade de ser diferente. O capítulo estudado na presente lição do Ezequiel 18 trata de um assunto presente em muitos outros registros bíblicos, ou seja, um passado pecaminoso ou justo de uma família não significa que automaticamente a geração seguinte, né, irá vivenciar a mesma realidade dependente das escolhas e dos comportamentos, em Ezequiel 8.5-18. Então, irmãos, Deus, ele nos dá uma possibilidade da gente ser diferente, da gente não ser igual aos antepassados. Deus, ele sempre fala, não seja igual aos antepassados, seja diferente. Por isso que Deus estava usando o profeta, para que as atitudes daquele povo fossem mudadas. Deus estava dando uma chance de perdão para aquele povo, tá? Então no 2.1 vai dizer, exemplo de 4 gerações de reis de Judá. Para exemplificar o texto de Ezequiel 18.5, podemos citar a história bíblica de 4 reis de Judá, de Ezequias, Manassés, Amon, né, Josias, em 2 Crônicas 29:35. Tá? Então, como foram diferentes as posturas dos reis quanto aos relacionamentos com Deus, mesmo diante das escrituras, dos profetas e dos exemplos que tinha. O histórico familiar, ele pode influenciar, mas não determina. Então, a pessoa, principalmente em nossa realidade de abundância, de proclamação da palavra de Deus, ao alcançar determinada idade, ela precisa exercitar a sua capacidade de discernimento quanto aos valores e crenças recebidos da família, sempre à luz da palavra. Nós vamos ter uma referência aí em Salmos 119.9. Quer dizer, um adolescente, uma criança, ela não tem noção, né? Não tem como ela exercitar essa capacidade. Mas dependendo de uma certa idade, que nós já vamos ficando maduros, né? A gente vai pegando maturidade, a gente precisa exercitar essa capacidade. Nós não podemos continuar achando que é inocente. Sempre à luz da palavra, nós vamos exercitar que nós devemos ter o discernimento do que é certo e do que é errado. Saber o que é isso, né? Ter a capacidade intelectual de discernir o que é errado a partir de uma certa idade. Tá bom? Então, 2.2, o valor da conversão. A mensagem de Ezequiel deixa claro ao povo que é possível ser diferente, né? Nós vimos aqui na lição número 2, que é a possibilidade de ser diferente. Então Deus, através do profeta Ezequiel, ele estava querendo mostrar, gente, tem como vocês ser diferente daquele povo antepassado. Não é para ser igual a eles. Dá tempo de mudar, dá tempo de reconhecer, né? Tá? Então tem aqui, mas se o ímpio se converter,
Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade. Ezequiel 18, 21. Converter no hebraico é um termo usado para expressar, entre outros significados, mudança de reação, atitude e sentimento. O povo de Israel, no tempo de Ezequiel, certamente conhecia o exemplo do rei Manassés, que quando foi levado cativo, ele orou, ele se humilhou diante do Senhor e alcançou misericórdia e restauração. O povo podia ter essa noção, que se ele se arrependesse também, Deus também ia ser misericórdia e eles iam alcançar perdão. Está em 2 Crônicas 33, 11. Então Deus, ele não rejeita o coração de um humilde. Deus estava mandando aquela mensagem para aquele povo se humilhar, se arrepender. Ainda dava tempo deles serem diferentes, deles pedirem perdão para Deus, deles não ter aquela sentença de morte se eles continuassem no pecado. 2.3 diz assim: a relevância da resposta humana para Deus. A possibilidade de ser diferente passa pela resposta de uma pessoa diante do anúncio da palavra de Deus. O apóstolo Paulo enfatizou este assunto em Romanos 10, 3, do 18 ao 21. O apóstolo Paulo diz que os judeus rejeitavam a maneira de Deus agir e foram rebeldes, mesmo o Senhor enviando seus mensageiros e estendendo as suas mãos. Tal postura do povo também era realidade no tempo de Ezequiel. O caminho do Senhor não é direito, Ezequiel 18, 29. Além de acharem que estava sofrendo injustamente. Quer dizer, o apóstolo Paulo, ele falou, gente, essa postura, o povo tá rebelde, o povo não tá com o coração endurecido. Eles não estão entendendo que Deus está mandando, falando com eles que dá tempo deles se arrependerem. Não, o povo de que Ezequiel também estava falando estava do mesmo jeito. Não estava querendo entender. Eles achavam que eles estavam sendo injustiçados pelo pecado que eles não cometeram, pelo pecado que os antepassados cometeram. E não era. Deus ia descer a justiça sobre o pecado deles. Eles não estavam querendo responsabilizar pelos atos que eles estavam fazendo, Então, e nós, que resposta, reação estamos tendo diante do agir e da palavra de Deus? Qual resposta nós estamos tendo? Qual reação nós estamos tendo? Qual resposta estamos dando para Deus? Senhor, eu pequei, eu estou sendo injustiçado porque alguém pecou. Então não é isso. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Assumir. Então, irmãos, o passado pecaminoso ou injusto de uma família não significa que automaticamente a geração seguinte vivenciar a mesma realidade, irá vivenciar a mesma realidade. Não, quem pecou lá Deus vai cobrar. E quem pecou aqui, Deus vai cobrar aqui. Então, o que Deus está dizendo é: você tem que ter responsabilidade pelo seu próprio erro, pelo seu próprio pecado. Deus quer que todos sejam salvos. Na lição número 3. O Senhor Deus não deseja que o homem mau morra, mas que se arrependa e viva. Em Ezequiel 18, 23, Nós vamos ler lá, o filho mau de um homem justo morrerá. Mas no 18, 23, o filho justo de um pai mau viverá. Então, desde a queda no Éden, o Criador tem revelado o seu interesse em restaurar a humanidade, anunciando a vinda da semente da mulher, providenciando vestes adequadas para o primeiro casal, preservando Noé e sua família, chamando Abraão e revelando seu plano para abençoar todas as famílias da terra,
Olha para você ver como Deus, ele dá chance, né? Deus usa as pessoas e ele dá chance de uma nova oportunidade para quem quer se arrepender enquanto há tempo. O desejo de Deus em salvar não anula o juízo. Deus, ele deseja em salvar as pessoas, mas ele é justo. Se as pessoas não quiserem, ele vai ter que descer com a justiça, né? O prazer dele não é que o homem mau morra. O prazer dele é que todos tenham a vida eterna, o perdão divino de Deus, tá? O Senhor Deus, além de chamar o povo à conversão, também anunciou que continuassem com as transgressões e iniquidade, estariam sendo julgados pelo que estavam fazendo. Quer dizer, o Senhor, além de convidar o povo para se converter, ele também anunciou que se continuassem no pecado, ele ia descer com a justiça. É isso que está dizendo em Ezequiel 18. Então a mensagem do julgamento divino também fazia parte da pregação de Jesus. Nos evangelhos nós podemos ver isso, né? Jesus, ele sempre falava, tá? João 12, 46, 48, né? Como comentou F.F. Bruce, a palavra de julgamento no último dia, portanto, não é diferente da palavra de vida já anunciada. A mensagem que proclama vida para o crente é a mesma que proclama a condenação para o desobediente. Então, irmãos, ninguém vai poder dizer, ninguém me avisou, ninguém falou nada, me deixaram inocente aqui e se fazer de vítima. Não, ninguém vai poder fazer isso, porque Deus, ele é bom, ele é fiel, mas ele também é justo, tá? 3.2. Cada um é responsável por seus atos diante de Deus. Perceba que em toda a lição, todo esse capítulo do Ezequiel 18 está dizendo sobre isso. Cada um tem que arcar com a sua responsabilidade. É importante trazer sempre à mente a verdade bíblica da futura prestação de contas diante de Deus. A graça de Deus não nos libera para sermos descuidados quanto ao nosso viver neste mundo. Todos vamos comparecer, porém a prestação de contas será individual. Anote em Romanos 14:10. Tal certeza deve despertar em cada discípulo de Cristo um autoexame, sempre à luz da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, sabendo que enquanto neste mundo não alcançaremos um auto-julgamento completo. Irmãos, nós já estamos nos últimos dias, a mensagem está sendo pregada, as pessoas não querem aceitar, né? As pessoas não querem se comprometer de verdade com a palavra, né? Então, as pessoas não podem esquecer que o dia do julgamento de Deus vai chegar. O pecado, irmãos, ele tem consequência, né? Então, tem a sentença de Deus, é morte espiritual que nós estamos falando aqui. Quando a pessoa ela deixa de fazer as coisas de Deus, ela sai da santidade de Deus, ela começa a agir de qualquer maneira, vai ter sim a sentença de Deus na vida dela. Essa vida espiritual, ela vai morrer, ela não vai ter vida, ela não vai ter vida espiritual, ela vai ficar fria, gelada, né? Vai apenas ter o nome de crente, mas não vai ter nada de Deus em sua vida, tá? Então a palavra de Deus como referência segura, no 3.3 diz, notemos que a palavra do Senhor inicia desconstruindo um provérbio muito usado pelo povo de Israel. Nós já falamos isso lá no começo da lição. Depois revela como o povo está equivocado em alguns de seus próprios pensamentos. Nossa segurança está na palavra de Deus e não em achismos humanos ou naquilo que a maioria diz. A queda do primeiro casal iniciou quando Eva cedeu à sugestão maligna de que a palavra de Deus estava sujeita ao nosso julgamento. Irmãos, cabe cada um de nós se autoexaminar, cabe cada um de nós entender que é preciso permanecer
ouvindo a voz do Senhor e obedecendo. Faça o autoexame hoje na sua vida através dessa palavra. Olhe lá a sua vida espiritual, se está viva diante de Deus, para que você possa ter certeza da sua salvação e do juízo de Deus sobre a sua vida, tá bom? Então nós aprendemos bastante coisa interessante nessa lição, que Deus, Ele quer que todos nós sejam salvos, e no entanto o desejo de Deus em salvar, Ele não anula o juízo. Por isso cada um é responsável por seus atos diante de Deus. Conclusão: é preciso que perseveremos nos caminhos do Senhor e nos submetamos ao que Deus revelou nas Escrituras e anunciemos a todos para que aproveitem as oportunidades que Ele, em sua graça, tem proporcionado ao ser humano. Deus usou o profeta Ezequiel para aquela nação. E hoje temos a Bíblia, a verdadeira palavra de Deus que nos exorta. Deus usa seus profetas, Deus usa pastores, pregadores, Deus usa vasos, Deus usa tanta gente para nos alertar, para que a justiça dele, o juízo dele não venha descer sobre as nossas vidas. Que hoje, através dessa lição, possamos ter consciência que nós temos sim uma responsabilidade individual diante de Deus, tá bom? Então Deus não vai cobrar do pai o pecado do filho. Deus não vai cobrar do filho o pecado do pai, tá? Então que a igreja de Deus possa estar atenta à voz do Senhor, autoexaminar, que nós possamos autoexaminar a nossa vida espiritual diante de Deus, para que possamos ter vida e vida com abundância. Amém? E não ter que pagar o preço que vai ser cobrado para aqueles que não obedecerem à palavra de Deus. Quero aqui agradecer a você que ficou comigo em todas essas aulas, esses tópicos da nossa revista. Quero te convidar para domingo que vem estar na Escola Bíblica Dominical na igreja, estudando essa lição. O objetivo aqui é que você sente comigo para ler um pouco a Bíblia e ler a palavra de Deus, para que no domingo na Escola Bíblica Dominical você esteja aí ciente da lição, do que vai ser tratado, para que você possa compartilhar conosco, para que você possa interagir conosco sobre esse assunto que será explicado bem melhor na Escola Bíblica Dominical na igreja, tá bom? Todos os domingos. Quero também te deixar o convite para se inscrever aí no nosso canal, dar um like, deixa os comentários, pedidos de oração, dicas, sugestões, enfim, tá bom? É um prazer ter você aqui comigo. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Temos mais vídeo semana que vem, lição número 6, as palavras do livro de Ezequiel. Você que quer continuar acompanhando comigo aqui as leituras, fica aí o convite, um forte abraço, que Deus te abençoe, fique com Deus.